Olá, aqui Luciana Maier e trago para você uma aula muito especial com o nosso querido professor Fernando de Maio sobre como organizar questões energéticas para descobrir o seu terapeuta interno. A cada respiração, quando trazemos o ar para dentro, é como se estivéssemos trazendo junto com este ar medicação, energia vital, aquilo que faz bem para o nosso corpo, para a nossa mente, para as nossas emoções. Respiramos e trazemos para nós. Quando soltamos o ar, soltamos também aquilo que não nos faz bem, aquilo que pesa, aquilo que prende. Soltamos também dentro do nosso campo mental pensamentos que não nos acolhem, que não nos trazem força. Soltamos. Damos esse comando para o nosso sistema. Solta. Libera e solta. Respiramos a vida, fazemos parte dela, tomamos parte dela em nós. Soltamos quaisquer tipo de peso que horas porventura aprendemos a carregar da vida. Puxo leveza, paz. Solto incerteza e insegurança. Libero. Vou abrindo um caminho e um fluxo de energia no meu corpo a cada respiração. Vou desobstruindo canais, me desligando de situações, de pessoas, para que nesse momento eu possa me permitir a estar na presença do meu próprio eu. Compreendo o movimento do mundo externo, mas sei que o meu mundo interno é provocador da minha realidade, a fim de que eu possa encará-la de uma forma consciente, firme, mas ao mesmo tempo leve. Me integro, me harmonizo com o espaço-tempo, me concentro na região do coração. Sinto esse chakra, essa energia que pulsa nessa região. Acalmo ela, acolho. Levo luz para ela, sinto luz através dela. Desprendo o meu coração, deixo essa região livre também, bem oxigenada, solta. Respiro pelo coração. É como se nós imaginássemos que essa parte do nosso corpo fosse crescendo, expandindo, crescendo. Como se de fato nela tivesse um poder de ressonância vibratória, de radiação. Imaginamos um sol que irradia os seus feixes luminosos, que ilumina, que clareia, que acende. Envolve o nosso ambiente, porque o ambiente também é formado de vibração, de energia. Esse sol envolve o ambiente físico nosso. O espaço, a casa por inteiro ou o apartamento envolve. Fazendo com que durante as nossas conversas, durante o curso, durante os conteúdos, possamos estar conectados com o nosso melhor e com o melhor que a vida tem para nós. Lembrando da lei que nada é por acaso. Estamos em sincronicidade dentro do espaço-tempo presente. E como diz na Índia, Namastê. Eu adoro o assunto, né? Quando a gente entra dentro do campo terapêutico, dentro do campo de cuidado com o ser humano, né? Principalmente também no cuidado para com o nosso próprio eu. Cuidar de alguém, né? É aquela velha história, a gente precisa ressonar
Para a gente cuidar de alguém, a gente precisa ressonar esse cuidado primeiro dentro da gente. Não com perfeição, porque temos bastante coisa realmente aí para ser cuidado, para ser ajustado, não é verdade? Mas, sobretudo, que a gente possa aprender primeiro a nos olhar, a dar tempo para a gente, a termos mais espaço dentro da gente, para a gente não somatizar as cargas emocionais e mentais que horas vêm muito das situações de fora. Isso tudo requer também um aprendizado, né? Vejo que é também uma forma de desenvolvimento, há um desenvolvimento para tudo isso, para esse lado humano, para esse lado terapêutico, né? Alguns, por assim dizer, já nascem sabendo um pouquinho, parece, mas a grande maioria vai desenvolvendo isso, com os valores, né, familiares, com experiências no campo da vida, principalmente. Mas por mais que a gente aprende, a gente é sempre um aluno disposto a aprender mais, a vivenciar mais, a entender mais, porque o universo ele é muito amplo. O aprendizado ele é muito constante, né? O campo do ser humano são muitas camadas que nós temos. A própria ciência vem, né, a cada era, a cada década, a cada ano, descortinando novas realidades, que é muito do trabalho que eu vou apresentar para vocês aqui, muito dessas novas realidades, na verdade, que a ciência traz, mas novas para nós, mas já existem há muito tempo. A própria medicina antiga, né, medicina oriental, medicina que vem da Índia, da China, antroposófica, medicina que vem do Tibete, elas já englobam, né, já há muito tempo, o ser humano aí como um todo, ou seja, aquilo que eu penso e que eu sinto reflete no meu corpo, né? Já falam de energia vital há muito tempo, falam do Ki, falam do Ti, já há muito tempo, falam do Prana há muito tempo, ou seja, né, o que foi comprovado aí, que nós temos um corpo energético onde passam os meridianos, onde os chineses já sabiam disso há muito tempo, e onde os indianos também já sabiam há muito tempo, que nesses meridianos tem chakras, centros de energia, centros vibracionais, por onde flui, trafega a energia. E no nosso canal central, no nosso eixo central, nós temos 7 principais chakras, 7 principais centros de força. Mas só dando essa introdução, entretanto, não me apegando a isso agora, isso a gente vai desenhando aí no decorrer da conversa, né, no decorrer da aula, apesar de estarmos à distância, a gente cada vez mais aprende a se comunicar de uma forma vibracional, né, com as pessoas. E a energia independe de espaço, né, tempo, espaço. É uma vibração que todos temos. Às vezes a gente está conversando com alguém e de repente a gente se sente de uma forma desconfortável, palpitação no peito, peso nas costas, alguns desconfortos no campo físico, no campo sensorial, e é o campo vibracional da outra pessoa em contato com o nosso campo. E horas também a gente pode passar isso para as pessoas, né? Tem dias que a gente está mais saturado, alguns problemas envolvendo o campo mental, isso cria uma carga mental. Então, quando eu falo de carga vibratória, é isso, mental, emocional, excesso de coisas no corpo, e que horas, às vezes, sem perceber, a gente passa para as pessoas ou pega das pessoas. Só que, quando a gente fala de corpo, não é só o corpo físico. O ambiente também é um corpo. Então, esse mesmo campo vibracional que nós temos, o ambiente também tem. O ambiente ele é um resultado das vibrações produzidas pelas pessoas que nele estão. Se nós adentrarmos um local, por exemplo, vamos dar um exemplo, um lugar muito tumultuado, onde muita gente passa, e acaba se passando, a maioria das pessoas por lá, num campo de ansiedade, de desconforto. Isso fica gravado no local. Assim como também, em alguns templos, por assim dizer, não puxando mérito, né, para nenhuma religião, porque não é o nosso foco aqui no trabalho, falando templos de uma forma geral, assim, eclética, né, englobando. Tem lugares que a gente entra e a gente, nossa, que paz.
Naquele local também só é feito ações que reverberam essa vibração de paz. Então, o ambiente, ele é construído não só pela matéria, mas também pela energia, pela vibração. O corpo, que é o nosso ambiente, né, o ambiente do eu interno, ou da alma, do espírito, e depende do nome que a gente usa, é a mesma coisa. Também é uma casa, também é um campo vibracional. Como diz a física, né, quântica, tudo tem energia em diferentes vibrações. Tudo vibra. Uma pedra, né, aqui, né, uma pedrinha tem vibração, tem um campo magnético nela. Uma fruta, uma flor, a água, a terra, o sol, tudo tem uma vibração, tudo tem um campo vibracional. E nós, como somos também seres que vibram, nós nos relacionamos com outros seres que vibram. A gente não aprendeu a ver as coisas na vida como vibração, energia. Essa energia, essa vibração, ela tem memória, ela tem conteúdo, ela tem algo nela gravado. Não é só uma energia, por assim dizer. Não existe uma condensação vibratória com memória e conteúdo. Isso acontece muitas das vezes, um exemplo, quando eu vou aplicar o reequilíbrio dos chakras em alguém, vou passando ali com as minhas mãos, fazendo a imposição vibracional, né? Vou tocando e horas, de repente, me vem, horas, um flash no meu campo mental de uma situação que a pessoa está passando, um desconforto, um conforto, me vem uma ideia a respeito da pessoa. Às vezes eu posso ver ela fechada, aí depois eu converso com ela, não sempre, né? Eu sou muito cauteloso dentro do meu campo de percepção. O que é isso? Eu estou tocando a pessoa e o campo vibracional dela tem uma memória, e essa memória, quando eu toco, eu acabei acessando. Isso acontece com a gente diariamente, só que a gente não percebe. Em um abraço, por exemplo, em um cumprimento, quando você cumprimenta, quando você abraça, tem pessoas que, de fato, né, por mais humanos que somos, nós não temos aquele ímpeto de abraçar. É porque não está tendo campo vibracional de ressonância. E a gente não tem que se culpar por isso, faz parte. E tem dia que nós também não estamos abraçáveis. Não é? Então, a gente vai reeducando o nosso eu, nosso sistema, para aprender a se relacionar não somente com estereótipo, mas principalmente com vibração. O estereótipo pode enganar, pode nos enganar. A vibração, não. Não, vibração não engana, sabe? Aquela pessoa, muitas das vezes, ela pode falar, florir isso, aquilo, outro, mas você não sente na vibração dela que está correspondendo àquilo que ela está te dizendo, está te propondo, está te passando. Não está te correspondendo. Você não está sendo tocada. Ah, eu me sinto tocada por alguém. Na verdade, você não se sentiu tocada por alguém, você se sentiu tocada pela vibração de alguém que te tocou, que te trouxe uma paz, que te trouxe algo bom, que te trouxe algo positivo, salutar, benéfico. Então, tudo tem vibração. E a gente está cada vez mais compreendendo isso à luz da física quântica, a gente está compreendendo isso nas nossas experiências de vida, nas nossas experiências terapêuticas, nas nossas experiências como um todo, no dia a dia. E essas vibrações, como eu falei para vocês, muitas das vezes elas acontecem também à distância. É interessante, é interessante. Falando da parte prática e técnica do trabalho, agora, né, durante esse processo de isolamento social e tudo mais que a gente está passando, eu tenho feito alguns atendimentos à distância. De vez em quando eu fazia eles, mas eu não tinha muito tempo de fazer, né? Preferia presencial. E eu estou tendo mais a experiência de fazer à distância. Vamos supor, imagino aqui a Rose,
aqui na minha frente, eu fecho os olhos. Claro, pergunto sempre para a pessoa o que ela está sentindo, qual é a ajuda que ela precisa, e vou indo. Mentalizo ela e vou aplicando todo o trabalho de reequilíbrio dos chakras nela à distância. E o que é interessante disso tudo? Muitas das vezes eu consigo sentir algumas coisas que a pessoa está sentindo, focando cada chakra, e muitas das vezes a pessoa, elas vêm me referindo sensações muito interessantes, de percepções que a gente tem em troca. Ah, você sentiu isso? Eu também senti isso. Ah, nossa, você viu isso? De fato, isso acontece. Então, o que a gente constata? Que esse campo de vibração, a gente também tem esse potencial, por assim dizer, essa faculdade natural. Isso não é um dom, por assim dizer, isso é natural daqueles que percebem, que estudam, que buscam esse entendimento de que, de fato, a gente pode sentir alguém à distância. A mãe para filho, então, nem se fala. Pessoas que a gente tem ligação, nem se fala. Isso acontece muito corriqueiro. Às vezes você sente um desconforto, você pensa em alguém, deixa eu ligar para aquela pessoa. E de fato ela não está muito bem. E o oposto também é verdadeiro. Né? O que houve? Comunicação de vibração. Os nossos corpos físicos não estavam no mesmo local, no mesmo espaço. Mas houve uma conversa, por assim dizer, vamos chamar de conversa, uma conversa vibracional. E dentro dessa conversa você obteve informações do campo sensorial da pessoa. E isso cada vez mais a gente vem aprendendo dentro de uma linguagem compreensível, consciencial, terapêutica, não somente dentro de uma linguagem esotérica, dentro de uma linguagem mística. Nada contra, muito pelo contrário, né? Eu sou um estudante, um pesquisador aí de diversas linhas, filosofias e por aí vai. Mas é só para a gente separar o joio do trigo e para entender que isso é do ser humano. Não é somente aqueles que pertencem a determinada filosofia, ordem, instituição. Não. Isso faz parte de todos nós. Tudo é energia em diferentes vibrações. Tudo é frequência vibratória. Nosso campo vibratório, nesse momento, ele está vibrando numa determinada frequência. Com base no quê? Com base naquilo que a gente conhece da gente mesmo. Com base naquilo que eu sinto, com base naquilo que eu penso. Vamos supor, uma pessoa que está ansiosa, está aqui, mas já está pensando a colar, e depois da noite o que eu vou fazer, depois da manhã o que vai ser, o que vai acontecer com isso, com aquilo. A preocupação, a ansiedade, a cobrança, ela causa na gente o que a gente chama de baixa de frequência vibratória. Existem estudos no campo da quântica que eles até mensuram isso em hertz. Vamos supor, a ansiedade, a preocupação, elas têm 30, 40, 50 hertz de frequência. Enquanto, por exemplo, a aceitação e a coragem têm 100, 150. Enquanto, por exemplo, a paz tem 300. Olha lá. Quando a gente está na paz, a nossa frequência vibratória a 300 Hz. A 300 Hz é uma frequência maravilhosa. A gente está ali no topo de frequência. E o que isso vale? O que isso quer dizer na prática? Na prática é assim. A frequência que a gente está vibrando, a gente cria um campo e esse campo ecoa essa frequência. Esse eco da nossa frequência imprime na vida, mostra para a vida, é o nosso, digamos assim, é o nosso carimbo. E a lei de atração fala de uma forma muito simples. Você atrai aquilo que você vibra. Então, tudo que eu estou vibrando,
eu estou criando um campo de atração. Tudo que chega a mim, chega porque eu estou naquele nível de frequência que corresponde ao que está chegando. Percebe? Não adianta eu querer coisas na minha vida se eu não estou vibrando naquela frequência. Elas não acontecem. Porque é uma lei natural. Vamos supor, eu quero um bom cargo, quero desenvolver realmente, dentro do meu campo profissional, me realizar dentro daquilo, me satisfazer, me sentir muito bem com aquilo que eu faço. Só que essa mesma pessoa que quer tudo isso como meta, ela está vibrando numa frequência muito lá embaixo, porque ela está se cobrando muito no dia a dia, porque ela está muito ansiosa, ela está guardando muito rancor, muita coisa dos outros em si. Então, ela não consegue elevar o padrão de frequência para conseguir atrair uma vida desejosa que realmente a satisfaça aqui e não aqui. Que nos satisfaça de verdade aqui dentro. Então, as coisas de fora se manifestam na nossa vida de acordo com a porta que a gente abre, ou seja, com a frequência que a gente vibra. Isso nos relacionamentos, isso nas experiências sociais, profissionais, nos âmbitos, né, de campo de relacionamentos como um todo, desde amizade, pessoas que são colegas, relacionamentos afetivos, relacionamentos familiares, tudo está reverberando nesse campo de frequência. E se nós estamos aqui dentro dessa conexão hoje, é porque houve uma frequência que permitiu isso. Houve um sincronismo que criou uma correspondência vibratória. Ninguém está na nossa vida por acaso. Ninguém. Tudo tem realmente uma ressonância frequencial, o que é muito interessante no campo do autoconhecimento, no campo terapêutico. A gente vibra nesse campo de frequência aquilo sim que a gente sente, como eu falei, o que a gente pensa, a gente vibra também o que a gente acredita e o que está no nosso inconsciente. No nosso inconsciente, as nossas crenças. As crenças e o campo do inconsciente, elas também têm um poder a nível vibracional. Aí é que está o grande X da questão. A vida me trata como eu me trato. Isso é a lei da frequência. E as coisas vão chegando até nós de acordo com o que eu vibro, consciente e inconscientemente. Olha que interessante, então, professor. A vida, então, funciona de espelho. Sim. Para quem é um bom aluno, a vida está sempre ensinando. Para aquele que não quer aprender, a vida a horas pode doer. Para aquele que quer aprender, a vida é sempre professora. Porque as situações que chegam para a gente são situações que eu estou vibrando no meu interior. Vamos dar um exemplo? Eu passei uma semana, porventura, me desrespeitando. Ou seja, eu não estava muito bem e me forcei a fazer as coisas. Eu não estava com vontade, me forcei a fazer. Fiz coisas que eu não queria. Fui me desrespeitando dia após dia. O que acontece? Eu crio um campo de desrespeito e isso vibra. Aí, de repente, vem alguém de fora e também me desrespeita. Vem uma situação externa e social e eu me sinto desrespeitado. Isso é extremamente terapêutico, gente. Nós que temos essa vontade, esse ímpeto, né, de despertar dentro de nós esse eu terapeuta,
a fim de aprender a se cuidar e cuidar das pessoas, a gente precisa ter uma noção disso tudo, que dá uma base, um parâmetro muito grande para reflexões e para ajustes interiores. Então aquela pessoa vem e me desrespeita, claro, porque você dá uma brecha vibratória, porque senão não ia te atingir, não ia te incomodar. O outro, às vezes, até poderia desrespeitar, mas se você não está vibrando dentro de você um desrespeito, não te atinge, não chega. Se falou, escuta por um ouvido e sai pelo outro. Não ligo, não dou bola. Não serviu para mim. Essa não serviu para mim. E assim é com tudo, gente. Com as coisas positivas que nos positivam e com as coisas negativas que nos negativam, que baixam a nossa frequência. O que é positivo? Aquilo que eleva a frequência. Experiências que elevam a nossa frequência. Porque quanto mais eu vibro em frequência alta, mais eu estou bem comigo mesmo e mais eu atraio coisas boas. Então não adianta somente porventura entrando em intrigas políticas, somente porventura consumindo notícias que nos negativam. Nossa frequência vai lá para baixo e a gente não consegue criar possibilidades, a gente não consegue ajudar as pessoas, a gente não consegue ajudar o planeta, porque o planeta é um corpo. E nós, como seres humanos, temos responsabilidades com esse corpo, maior que a nossa casa, planeta Terra. As nossas frequências alimentam o planeta, nutrem ou destroem o planeta, que foi o que aconteceu durante tanto tempo e agora a gente está tendo um resultado disso, a saturação da energia nos meridianos do planeta Terra. Ele se sufocou. Ele está sufocado, ele não está conseguindo respirar. E durante todo esse processo, ele está buscando uma renovação. A natureza está buscando um reequilíbrio. Não vou entrar em pormenores disso, daquilo, né? Para a gente não se atentar e não se perder na linha de raciocínio, fazendo só uma síntese maior aí do contexto. Mas o que eu quero dizer? Se a gente entra só no campo negativo, a gente vai vibrar isso e não vai nos agregar em nada, a gente não vai estar nos ajudando, não vai ajudar o próximo e não vai ajudar o planeta nessa história toda. Então a gente tem que ser inteligente. Vamos usar da inteligência. Não é ser apático, né, com o que está acontecendo. Claro que eu me emociono quando eu vejo uma série de situações que não estão sendo boas, mas, sobretudo, eu sou inteligente. Quero usar da minha consciência para construir. Porque as pessoas que estão vibrando no bem nesse momento é muito importante, gente. Tudo é energia, nada se perde no universo. Tudo se cria, tudo se transforma. Então, tudo que a gente está vibrando está tendo uma correspondência até no corpo do planeta Terra. É muito interessante. Quando a gente aprende a começar a ver as coisas sob a ótica de vibração, de energia, e começa a entender também um pouquinho as leis da vida, leis do universo. Leis essas que muitas delas a física quântica está descortinando para a gente, mas que já são objetos de estudo, com outras palavras, já há muito tempo atrás. Se a gente pega, por exemplo, o livro Kybalion, né, de Hermes Trismegistus, que vem lá atrás, né? Lá atrás, da época egípcia, já vinha muitas das leis universais contidas, né, dentro do hermetismo, dos princípios herméticos. E agora a gente está descobrindo, né, está renovando, está reaprendendo tudo isso dentro de uma nova linguagem. Eu não estou me sentindo muito bem, professor. Não fica nisso, então. Acolhe primeiro esse seu sentimento de não estar bem, entenda ele, se dê atenção, se dê amor, cuida disso, cuida de você e já eleva a sua frequência. Não fica dando muita trela para isso. Para isso não ir consumindo a sua energia vital e baixando a sua frequência no dia a dia. Coloca uma música que você gosta, faça uma meditação, uma oração, eleva o seu padrão, conversa com alguém
que você gosta, que te faça bem, assista alguma coisa que te distraia, sinta prazer, sinta paz, para realmente vocês não se perderem, né, dentro desse fluxo de inseguranças e inconstâncias. Nós somos responsáveis por cuidar da gente. É muito bom quando a gente recebe ajuda, né, o cuidado de alguém. Mas, olha, muitas das vezes a gente não vai ter esse alguém, é natural na vida. A gente precisa, então, aprender a despertar dentro de nós o nosso curador.